Seja muito bem-vinda a mais uma conversa divertida, informativa, rica, produtiva no Carreira de Sucesso. Que bom que você está aqui, porque tem uma palavra hoje para você. Não só para trabalhar o mundo dos negócios, mas para a sua vida, para o seu emocional, para a sua pessoa. E só te lembrando, Carreira de Sucesso tem um slogan. Colossenses 3:23. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens. Amém? Gente, hoje eu estou com uma queridíssima, uma amiga que já foi minha colaboradora, tá? Trabalhou comigo. Ela é psicóloga, terapêutica, uma mulher linda, cheia de vida, de fé, de luz, divertida, com energia, sim, magnífica. Ela é a minha querida Karina Moraes. Seja muito bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Sidmar, pelo convite, pela possibilidade em estar aqui, em compartilhar um pouco daquilo que eu tenho acompanhado, né? Muitas pessoas que eu tenho esse privilégio de acompanhar e o que eu tenho aprendido também, através dos estudos e também através do acompanhamento clínico. Que bacana. Hoje nós vamos falar de um assunto muito atual, muito pertinente, muito mesmo, que está tomando uma outra conotação, está pegando um outro nome, né? Mas está assim muito presente nas empresas, porque eu percebo que as empresas elas estão adoecendo. Mesmo sendo empresas lucrativas, rentáveis, empresas de destaque, mas quando você entra, né? Como diz nosso governo, quando você pula para dentro, você vê um nível de enfraquecimento, doença emocional. E aí você me deu um nome que eu achei interessante, você falou, vamos falar sobre alfabetização emocional. Confesso que eu nunca tinha ouvido essa expressão, alfabetização emocional. O que é isso? É mesmo que comunicação emocional? Como é que é isso, Karina? Tem a ver, sim, com a comunicação, mas a alfabetização, tal qual o processo em que temos uma preocupação sobre a leitura, sobre a escrita, né, sobre a interpretação, a alfabetização emocional é esse aprender, né, sobre si mesmo e também sobre o outro. E isso, com certeza, envolve a comunicação, né? E está diretamente ligado a quem eu sou, seja no meu mundo pessoal e quem eu sou no meu ambiente de trabalho. Porque você acha que as pessoas são muito diferentes? Ou em algum momento quem ela vai surgir com muita força lá no ambiente de trabalho? A gente tem um poeta tiririca que fala, aonde eu vou, eu tô. Legal. Né? Então não tem Muito como bom. fugir de si mesmo. No trabalho eu me levo, né? Pra academia eu me levo. Então aonde... Na igreja eu me levo, nas reuniões sociais eu me levo. Isso. Então aonde nós vamos, nós estamos juntos. Então né? a construção começa não apenas mudando de roupa. Eu me levo para cada ambiente, eu vou com uma roupa, mas o que eu sou é quem está ali. Então, trabalhar as minhas emoções, trabalhar internamente o meu autoconhecimento, que talvez seja o primeiro grande pilar de uma boa comunicação, que você está chamando de alfabetização. Faz sentido? Faz muito sentido, né? E algo que foi muito trabalhado, tem vários livros publicados, é o termo inteligência emocional. Eu combato um pouco esse termo, até um pouco arrogante da minha parte, discordar, né? De quem você vai discordar, né? Daniel Goleman. Exatamente, e de todo um arcabouço teórico que usa esse termo inteligência emocional, tem teóricos que falam de inteligências múltiplas, só que o que eu gosto de diferenciar? A inteligência, ela diz respeito a uma capacidade. Né? Então, no caso da inteligência emocional, diz respeito a uma capacidade relacionada às emoções, né? Isso. E eu acredito e tenho convicção de que todo ser humano, ele nasce dotado de capacidades diversas, né? Nós temos capacidades.
O que diferencia quem tem a capacidade de quem consegue imprimir algo a partir dessa capacidade? É um nível de desenvolvimento daquela capacidade. Então, por exemplo, eu e você temos a capacidade de acordar às 5 da manhã e correr. Isso quer dizer que a gente corre e acorda às 5 da manhã para correr? Eu não. Mas eu tenho a capacidade, eu estou dotada, não há nada que me limite nessa capacidade. A diferença está na minha escolha, na opção que eu vou fazer. Exatamente. Mas tecnicamente eu sou capaz. Exatamente. Isso vale para tudo, não só para acordar às 5 da manhã e fazer uma atividade física, mas vale também para as relações emocionais. Ou seja, tenho a capacidade de me conhecer e trabalhar quem eu sou. Exatamente. Isso é poderoso, Karina, exatamente. Isso é poderoso. Exatamente. A Bíblia diz que só o Espírito Santo nos liberta, só a palavra nos liberta, né? Então, esse autoentendimento nada mais é de que uma libertação de quem eu sou. Faz sentido isso? E é uma libertação para reconhecer o que é. Também reconhecer aquilo que eu sinto naquele momento, aquilo que de repente eu escolho fazer e a forma como isso, né, provoca algo naquele outro. Então é um nível de consciência ampliada. É nesse sentido que é a alfabetização emocional. E o que eu mais ouço, e você também deve ouvir muito como terapeuta, é que eu não dou conta. Eu não, isso é muito difícil, isso não é para mim, eu não dou conta. Porque há um preço envolvido, né? Há uma trajetória, um caminho, um percurso a se percorrer para se chegar a esse nível de conscientização de que eu sou capaz. Sim, existe um percurso. Você usou uma palavra muito importante, né? A trajetória, tanto, por exemplo, para uma criança aprender, né, novas habilidades, ela tem ali a capacidade, mas esse processo do aprender, do observar, do cair, do levantar, do persistir, do continuar, ele realmente é desconfortável. E nem todo mundo, né, está comprometido com esse processo. E quais seriam as parcerias, né, que nós poderíamos adotar ou ter nesse cair, levantar e prosseguir? Porque eu acho que, assim, olhando para a palavra de Deus e para o próprio Jesus, ele nunca andou só. Ele nunca dançou, e tanto ele que falou que nós deveríamos seguimos juntos, de dois. Você olha para os discípulos, eles também nunca estiveram caminhada sozinhos. Isso não é por acaso, isso tem um ensinamento para nós, porque todos eles tiveram momentos frágeis em que precisou ter mais um. A própria Bíblia nos ensina que de dois é melhor. Eu não tenho dúvida sobre a importância, né, de ser acompanhado e de poder também reconhecer a necessidade tanto de acompanhar quanto de abrir-se para ser aceitar acompanhado. Alguém te estender a mão. Exatamente. Mas é um lugar de vulnerabilidade. E ao longo da vida pode ser que algumas pessoas aprenderam que não era seguro pedir ajuda, ou que quando você pedia ajuda, você recebia, né, algum tipo de acusação, de crítica. Então, isso diminui as possibilidades da pessoa se abrir para pedir ajuda. Tem questões também de julgamento social, né? Então, por exemplo, homem não chora. Então, por exemplo, um homem que às vezes está num momento de fragilidade, de uma situação difícil, o choro fica ali entalado na garganta e ele tem medo até de falar. Porque de repente, se ele falar, ele vai chorar. E o que pode acontecer se ele chorar? E às vezes, quando está numa posição de gestão, de comando, como é que eu vou me abrir? Como é que eu vou mostrar a minha vulnerabilidade, né? Porque há uma diferença muito grande entre fraqueza e vulnerabilidade. E as pessoas confundem muito. Você podia falar para a gente um pouquinho disso? O que você entende como uma pessoa que é fraca e uma pessoa que é vulnerável? Porque no meu entendimento, eu acho que só os corajosos e fortes são capazes de admitir as suas vulnerabilidades. Sim. Precisa ter muita força, muita coragem para admitir aonde você é vulnerável. E se esse processo de admitir for algo público, ou numa mesa, ou na família, ou numa reunião, aí é muita coragem. Sim, é realmente. Por isso que eu acho que muitos preferem a violência verbal, até física, do que admitir
a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. Sim, e às vezes é uma fragilidade, né, até do desconhecido, de ser um terreno, né, que são as próprias emoções, que você não Não, pisa com frequência, então que aquilo aparentemente pode te desestruturar. Então, como uma forma de evitação, né, você foge daquilo e vai por caminhos mais conhecidos, como é a violência que você citou, que é o ataque, né? Então, tem gente que fala, o melhor ataque ou melhor defesa é o ataque. sim. Então, muitas pessoas, ao invés de se perceberem, de se acompanharem, que isso traz um fortalecimento, uma sustentação e uma estrutura diferente, né? Elas preferem fugir e isso sim fragiliza. Isso sim torna, né, um terreno tão desconhecido e tão ameaçador que é uma fraqueza, sim. Não o fato de sentir, não o fato de se entristecer, não o fato de chorar, mas o fato de você não ter familiaridade com aquilo que é seu e não ter noção, né? E essa ausência de familiaridade fala que eu não tenho controle, né? Não tenho domínio. Aí fico mais inseguro. Agora, Karina, eu gosto muito de trazer todos os assuntos voltados um pouquinho para o mundo business, para o mundo corporativo. Imagine o chefe, o gerente, supervisor, o coordenador, até mesmo o dono da empresa, com esse perfil de fugir da autenticidade, de encarar as suas vulnerabilidades. Por achar que ele, na posição que ele se encontra, ele jamais pode demonstrar fraqueza. E isso, né? Olha, por isso que eu falo que as empresas estão adoecidas. Exatamente. Esse é um ponto extremamente adoecedor. Principalmente porque não é compatível com a nossa humanidade, no sentido da nossa essência. Nós somos substancialmente, ou seja, humanos, né? O que nos compõe é a nossa humanidade. Então, se lá de cima para baixo o modelo vem como um modelo que é incompatível com aquilo que é humano, como aquilo que é humano não cabe nesse ambiente corporativo, não cabe aqui nesse espaço, nós temos de fato que ser como máquinas, né? Então, ele é programado para adoecer. Quem tiver ali, como você disse, quem pular para dentro vai adoecer. Então, e isso pode ser comprovado a partir dos índices das estatísticas de burnout, de afastamentos de trabalho por adoecimentos psíquicos, por sofrimento psíquico, pelas tentativas de autoextermínio relacionadas a esse adoecimento pela medicação do trabalho, né? muito forte, trabalha em cima, ele vem trabalhar e vai dormir só sobre efeito de remédios. E faz tudo, às vezes, escondido. Ninguém sabe. E aí vai tentando programar o corpo para algo que não está compatível com a saúde. Então, assim, é insustentável esse tipo de modelo de trabalho, esse tipo de modelo de gestão, esse tipo de liderança que cobra de si e de quem está ao redor aquilo que é incompatível com a humanidade. Então, a partir do momento que eu tenho um líder, um gestor, que ele consegue ser inteiro, como você disse, ele consegue ser autêntico, é claro, né, que a gente não precisa ficar nu em qualquer lugar, de qualquer forma. Mas eu também não preciso me desconectar daquilo que é meu e que é humano completamente, me fragmentar para que eu caiba naquele lugar. Então, isso sim não é sustentável. E a gente vê muito quando você vai dar um feedback para um gestor e a primeira fala dele é: vocês só sabem cobrar de mim. E às vezes não é nenhuma falha da pessoa, é uma falha do departamento que envolve, obviamente, a pessoa dele. Não estou falando necessariamente dele, mas envolve. Porque vocês só sabem cobrar de mim. Tudo que a gente faz aqui nunca está bom. Nossa. Vocês nunca enxergam, não nos valorizam, né? A culpa é sempre da gente, ninguém escuta, ninguém faz. E aí você começa a ver o quanto aquela pessoa, ela tem uma visão de que ela tem que ser perfeita. E às vezes não é nem a empresa que exige essa perfeição, vem culturalmente, né, Karina? Sim. Por onde ela passou, as escolas por onde ela frequentou, ensinou que ela tem que ser perfeita. E aí até pelo básico. Ou então assim, errar menos possível, e se errar, camuflar o erro, ou então, de preferência, colocar esse erro na conta de outra pessoa. Sim.
Poucas vezes eu encontrei um gestor em que a gente tivesse essa conversa, em que a pessoa dissesse, não, é verdade, essa falha é minha, eu tenho dificuldade em lidar com essa questão, tenho dificuldade enorme em lidar com aquele colaborador. Ele me tira do equilíbrio, ele me tira do time, ele me irrita profundamente. Olha, eu não me recordo. Até porque esse tipo de reconhecimento, Já mostra. ele exige, né, uma estrutura interna e uma segurança e um olhar para si e um reconhecimento de si que é muito raro É mesmo. uma autoaceitação, né? Sim. Não como diz, mas uma autopercepção de quem eu sou. Percepção, De essa é quem a eu sou. palavra, né? Então, o básico, assim, que vem das emoções, né? Então, quando eu falo de alfabetização, eu tô falando de um lugar Exatamente básico isso. de saber o que eu sinto, né? Então, tem publicações nesse sentido, que o fato de uma criança saber identificar qual é o sentimento que está presente e conseguir falar que sentimento é esse, isso por si só já é potencialmente regulador para aquele indivíduo, o estudo em si foi feito com crianças. Mas veja bem, quantos de nós conseguimos e temos espaço e possibilidade para dizer o que eu tô sentindo aqui é tristeza, né? Nossa, geralmente, nós tem um negócio aqui dentro. Tô sentindo um trem ruim. Tô sentindo um trem aqui em Goiás, Me fala né? sobre isso. Eu Aqui não sei explicar. É um trem ruim. Tô sentindo um trem coisa ruim. né? E aí, como isso não é ouvido, não é ensinado, né? Que você pode sim sentir tristeza, você pode sim sentir raiva. Que raiva é diferente de agressividade, de violência. Que tristeza é diferente de depressão. E aí, como ele está sentindo essa coisa ruim, e ele não sabe explicar, verbalizar, ele vai fugir. Exatamente. Ele vai para a bebida, vai para o vício, ou vai para o jogo, né? Exatamente. Aí e aí a foge. desconexão de si, ela vai só aumentando e potencialmente o adoecimento ele vai acontecer, porque tudo que existe em nós tem uma sabedoria. Tudo que nós sentimos tem uma função. Então, por exemplo, a raiva, ela tem 3 funções. A raiva é um alarme importantíssimo que foi, né, colocado em nós para que a gente perceba necessidades que não foram atendidas, limites que foram ultrapassados, situações de injustiça. Defesa própria. Exatamente. Então, assim, tem uma função de saúde. E se eu, primeiro, não estou autorizado a sentir ou não tenho a possibilidade de aprender que aquele sentimento, ele existe por uma função, que ele merece ser ouvido e que eu posso perceber a forma como ele está aparecendo, né? Aí o corpo se encarrega de falar, de gritar e em alguns momentos de parar aquilo que está acontecendo, ou aquele limite que está sendo ultrapassado, ou aquela necessidade que não está sendo atendida, o corpo, ele começa falando e depois ele vai gritando, né? E aí, muitas pessoas olham esse processo como o corpo trabalhando contra a pessoa. Nossa, eu tô aqui numa crise de ansiedade, olha o meu corpo trabalhando contra mim. E, na verdade, é o contrário. Ele está te avisando. Ele tá te avisando, ele tá comunicando, gritando a respeito de coisas que, de repente, você não pôde ouvir antes, né? De alguma forma, aquele som vai sair. Se eu não conseguir verbalizar, vai sair através dos sintomas psicossomáticos no meu corpo. Exatamente, exatamente. E aí, Karina, o que eu percebo? Isso muito entre as empresas. Ela vai para uma licença, ela culpa que a empresa está acabando com ela, e às vezes ela já chegou doente, ela já veio doente de outros ambientes, e a presença ali na empresa talvez só venha potencializado o que já existia. Aí ela culpa a empresa, culpa o dono da empresa, o gestor, vai para uma medicação de tarja preta, mas não consegue curar a raiz. Então vem para os famosos alívios imediatos. Às vezes é uma férias, uma folga, uma atestado, é uma medicação, mas não consegue realmente descobrir o que me causou isso. E tem um processo, né, de metabolização do organismo. Então, eu não consigo engolir um boi de uma vez. Tem situações, tem lugares, né? Que eles são como se eu estivesse engolindo um boi. A gente até come a carne, a picanha ali, mas a gente fatia
aquele boi, né, em vários pedaços. Pedacinhos. E fatia aquela picanha em vários E vai pedaços. gradativamente. Exatamente. E vai mastigando, triturando em pedaços ainda menores, né? Isso passa por um outro processo de fragmentação, até que o meu organismo ele seja capaz, né, nesse processo de digestão, de absorver o que é nutritivo e eliminar aquilo que não é proveitoso naquele Perfeito. momento. Então, em alguns momentos, como isso vai se acumulando, e a pessoa vai engolindo um Vai monte de engasgar. coisa, tomara que engasgue, né? Porque Se engasgar, ela tem tempo de subir socorro. Exatamente, E às vezes vai com infarto. Exatamente. Às Então, vezes vai com assim, infarto. esse acúmulo, né, de situações não digeridas, até de palavras, né, que foram ouvidas e que naquele momento, como a pessoa não sabe reconhecer e nem lidar com o incômodo, ela simplesmente quer ignorar, ela simplesmente quer seguir e quer fugir, fingindo que nada tá acontecendo, porque aquilo que ela tá sentindo é como se fosse um atrapalho para a vida dela, um atrapalho para aquele momento, um atrapalho para o trabalho, enquanto que aquilo é só mais uma função para se regular. Um alerta, né? Um alerta, ou a função do organismo para chamar a sua atenção para algo que está precisando de atenção. É um grito, é um pedido de socorro. Por favor, eu quero que você fique sarado. Então, vou te despertar aqui. É um gatilho que desperta para ver se alguma coisa acontece. Karina, falamos muito sobre sintomas. Sim. Agora, eu queria gastar um bom tempo também para falarmos da cura. O que fazer? Então, eu creio que muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo se identificaram com algum desses sintomas. Quem nunca passou por isso? A questão não é passar por isso, é como eu passo e como eu saio disso, porque é inevitável. O próprio Jesus falou, né, que no mundo nós teríamos aflições. Mas logo em seguida ele põe uma vírgula e fala o quê? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, você também pode vencer. Essa vírgula aí, o bom ânimo, é o que a gente quer falar. O que seria isso? Qual seria agora os caminhos que eu pudesse tomar de uma maneira bem simples, prática, em que eu encontrasse o alívio, a cura, a busca para sair desse movimento aí, desse buraco negro. É interessante quando você fala de cura, né? Que é o que todo mundo que está em algum sofrimento ou sentindo alguma dor deseja, né? É a cura. Toda cura, ela inicia a partir do cuidado. Então, não tem como eu, por exemplo, cortar o meu braço e abafar aquele corte e ignorar aquilo ali e seguir a vida, porque os riscos, né, de infecção, uma infecção generalizada, de necrose daquele tecido, de precisar amputar o braço ou de até morrer mesmo, né? Era só um corte que depois... Era só um corte que estava pedindo e merecendo cuidado. Então, toda cura, ela inicia no cuidado. No cuidado. Né? O processo do organismo, ele é único, ele é individual, tanto de pessoa para pessoa, quanto de momento de vida de cada um para cada um. Então, às vezes, a Sidmar, de 10 anos atrás, numa determinada situação, merecia e precisava de um cuidado específico. A Sidmar de hoje precisa de outro cuidado específico. Então, não tem como falar de cura sem falar de cuidado. E o cuidado, ele é específico para o momento e para a pessoa. Começa enxergando que eu preciso de cuidado. Exatamente. Tá? Eu acho que o começo não é nem o cuidar, é perceber que está doente. É reconhecer a dor, sim. É reconhecer a dor. E aí buscar os devidos cuidados. Às vezes não é nenhuma dor, às vezes é um incômodo, às vezes é uma sensação de que, nossa, parece que eu não tô cabendo aqui mais, né? Às vezes é a forma como eu estou lidando. Não é aquela dor aguda, mas alguma coisa está incomodando. Não precisa deixar chegar no insuportável, né? Você pode reconhecer que tem algo que não tá bom. Tem algo que tá perdendo sentido para mim. Não tô conseguindo lidar da mesma forma. Nossa, Karina, falando assim, parece tão simples, mas não é. Não é. Às vezes, esse cuidado veio de uma palavra que você me falou e eu não gostei. De uma ausência que eu esperava receber e não veio. Na ausência de uma presença que eu esperava receber e não veio. Então, a dor é a ausência.
de uma frustração, e aí a pessoa vai falar, mas isso é tão pouco, deixa pra lá. Tem nada não, acho que é assim mesmo, tem nada não, vida que segue. E aí uma frase está muito em moda agora, né? Uma expressão, tá tudo bem. Gente, como eu tenho uma birra com essa expressão. Uma birra. A pessoa querida fala, não, mas está tudo bem. Eu olho aqui lá, dá uma raiva. Está tudo bem? Não, não está bem. É aquele pequeno incômodo. Então, é o chefe que falou e eu não gostei. É aquele colaborador que falou algo que eu também não gostei. Ou aquele filho, ou aquela esposa, ou esposo. Ou aquele líder da igreja que falou algo que eu não gostei. Sim. Né? E aí falar, mas a pessoa é tão difícil chegar nela, vai piorar. Já viu isso? Sim, e aí esse é um ponto que afasta muito a pessoa de si mesma. Que é o medo de piorar. O medo de que, ao olhar para minha tristeza, eu vá me afogar em tristeza. O medo de que, ao falar da raiva, eu vou estourar como uma bomba atômica. Isso. Né? Se eu falar sobre isso, eu não dou conta, eu vou falar muita coisa. Aí que tá realmente precisando falar. Exatamente. Então, assim, eu atendi um caso recente e que foi lindo ouvir, né? A pessoa acompanhada, né, como você havia falado antes, ela consegue visitar e revisitar lugares que antes, quando estava sozinha, era muito mais difícil. Então, quando você encontra, né, uma relação segura, um lugar seguro, você tem condições de percorrer e olhar novamente para algo. E essa pessoa, ela foi se dar conta da tristeza que estava presente. E num primeiro momento, ela foi falar da tristeza como um sentimento ruim e muito forte naquele momento. E acompanhada no processo terapêutico, ela consegue se aproximar mais dessa tristeza, olhar melhor para essa tristeza. E aí a cena, né? Eu fico encantada de poder acompanhar e de ouvir esse tipo de situação. É que quando ela olha para a tristeza, ela vê a tristeza colocando ela na cama, deitada, e em seguida a tristeza abraçando ela, acolhendo ela e dando um nível de conforto para ela. E eu achei aquilo tão bonito, porque olha que tristeza bonita. Tristeza, ela é muito julgada e ela é vista como um sentimento potencialmente destrutivo. Não, você não pode ficar triste assim não, que você vai afundar. Né? De repente, sozinho não é seguro mesmo. Mas se você puder cuidar e ouvir o que essa tristeza desse momento está dizendo, ela tem coisas lindas para falar. E aceitar a tristeza não como inimiga, mas como um inevitável para aquele momento. Exatamente. Ou até mesmo como aquele hóspede. Gostei dessa expressão, me veio aqui esse insight, achei interessante. Sim. Um hóspede. O que hóspede faz? Ele vem, fica um tempo, mas ele depois vai. E alguns hóspedes deixam boas lembranças, deixam aprendizado quando eles vão. E olha que bonito, né? O que você está falando sobre o hóspede. Essa pessoa específica, quando ela estava, né, no trabalho ali da terapia, uma das técnicas é a gente promover um diálogo com aquele sentimento. E aí ela disse, eu não consigo ficar aqui muito tempo. Ela falou para a tristeza dela. E a tristeza respondeu, você não precisa ficar aqui o tempo todo. E sempre que você quiser e precisar, você pode voltar. Olha que tristeza linda e respeitosa e cuidadosa. Né? E é assim, um sentimento que é inevitável. Como humano, que você disse agora há pouco, que nós somos, e não máquina, passar essa existência sem ter esse hóspede em nossa casa. Sim, é impossível. É impossível. E a gente não quer tê-lo, né? É rejeitado muito, né? Sentimentos que são considerados ruins, por exemplo, a tristeza, a raiva, né? A ansiedade, são julgados, são condenados e a maioria das pessoas querem fugir de sentir isso à medida em que é difícil mesmo lidar ou que isso não é autorizado desde a infância, né? Então, quantos de nós, por exemplo, tá triste,
fala, você não tem motivo pra estar triste não, menina? Não tem motivo pra estar triste não? Sua vida é muito né? boa. Engole esse choro, vou te dar motivo pra você chorar então. Então, quantas vezes isso não foi ouvido, né? Ao longo da nossa existência? A impossibilidade de reconhecer que sim, você pode sentir o que você está sentindo. Isso não quer dizer que as coisas vão acontecer da forma como você está planejando, gostando. Mas sentir é humano. E não é uma escolha. Mas tem hora que o hóspede, se ele demorar, também ele incomoda. Sim. Então precisamos saber esse time de saber que é hora daquele hóspede de tristeza partir. Porque se ele ficar muito tempo, ele vai incomodar. Não é verdade? Aquela visita que não vai embora. O hóspede, ele sempre vem com uma mensagem. E ele só vai embora quando a mensagem é ouvida e compreendida. Então, ele é um hóspede, mas ele também é um mensageiro. Né? Quando a gente tenta ignorar, quando a gente tenta fingir ou fugir, aí ele tem que ficar, porque a mensagem necessária não foi ouvida, não foi compreendida. Então, quando eu percebo que eu já entendi a mensagem daquele hóspede, automaticamente é o tempo dele partir. Sim. Ele já fez a contribuição suficiente para mim passar por aquela fase, passar por aquele momento, entendi, né? Captei essa mensagem, amadureci. Digeri, né? Como eu disse, tem um processo de metabolização. Captei, digeri, amadureci, aprendi. Adeus. E aí, não é uma coisa forçada, né? Vai acontecer dessa forma. É interessante, quando esse processo é vivido, é igual uma cicatriz, né? Você fala daquele machucado, daquela cicatriz, sem sentir dor. Exatamente. Mas você não nega a cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço, fruto de um acidente, que eu me lembro muito bem de tudo, inclusive da dor que eu passei no processo de curar esse machucado, né? Esse acidente. Mas eu falo, mas não me sinto mais dor. Sim. Esse é o grande sinal de que aquela dor foi curada. Exatamente. Você olha, você tem acesso às memórias, às lembranças, mas se você toca, não dói, né? Se alguém toca, não dói. Se alguém pergunta como foi, não dói. Não dói. Se tornou realmente uma memória, uma lembrança, e não algo ativo que tá ali, né, demandando. Então, se isso acontece o contrário, eu não gosto de falar, é porque ainda tá doendo. É difícil ainda olhar, é difícil ouvir, não difícil... gosto que pergunta, Sim. Ainda está doendo. Exatamente. Isso tem várias áreas, né? É uma bronca que eu recebi, é uma rejeição, é uma demissão que eu recebi, ou uma separação, ou uma exposição, uma crítica que foi feita. Se eu não quero falar, é porque aquilo ainda está doendo. Ou seja, a visita continua lá. Eu preciso aprender a mensagem que aquela dor está me trazendo. Exatamente. Nossa, Karina, isso é tão rico, tão profundo e, ao mesmo tempo, tão desafiador, né? Então, as pessoas doentes, elas vão trabalhar. Porque elas precisam sobreviver, ganhar pão. E elas, tecnicamente, são muito boas. Tecnicamente são boas. A coisa pega quando ela tem que relacionar, né? Quando ela tem que conviver com os colegas, com os clientes, com o chefe. Se ela for o chefe, com a equipe. Eu sempre falo, agora com essa... Toda empresa tem que ter alguém para escutar, principalmente a liderança. Talvez eu não consiga escutar todos, mas se a liderança, que é a caixa d'água, está saudável... Aquela caixa d'água vai ser cheia de uma água cristalina, limpa, pura, que todo mundo quer vir na torneira tomar daquela água. E o que Mas se tem um sapo morto lá dentro daquela caixa d'água? Ou um rato? Nossa. Mas a caixa é linda, perfeita, tá? Tem vários selos de curso, pós, não sei o quê, muito bom. Mas quando você abre a torneirinha daquela caixa d'água, é uma água que não é atrativa. E provavelmente para si mesmo, né? E agora com essa normativa aí da NR1, né? Isso talvez, você acredita que isso vai acelerar mais o processo? As empresas vão levar mais assim, dar mais atenção, não diria que levar a sério, mas dar mais atenção, disponibilizar mais recursos, tanto financeiro e de tempo. Olha, eu acho para cuidar das pessoas? Eu acho que a NR1 é um avanço importante pelo fato
dessa temática ser discutida, ter espaço, Vir à tona. vir à tona. Mas eu acredito que ainda demora muito tempo para que o trabalho com a saúde mental ele seja efetivo, profundo, cuidadoso, né? A meu ver, né? Ainda que tenha esse espaço, ainda que tenham exigências, assim, eu acho, né? Que haverão, assim, muitos contornos aí ainda, resistências para esse Principalmente eu acho cuidado. que não é nem tanto pelo recurso financeiro, Sim. por investimento financeiro, mas pelo tempo. Não, como é que eu paro a minha equipe? Como é que eu paro fulano? O tempo, né? A produção. Além de todo esse agravante de nós termos esse lado emocional, psicossocial de todos nós, ainda tem mais uma preocupação. A IA, que está aí, já é uma verdade, está em cima da mesa, ela já é uma realidade. E aí, daqui a pouco eu vou ser obsoleto, vão me trocar por uma máquina, não precisam mais de mim. Como eu posso enfrentar uma realidade, não é mais uma, daqui a pouco já é uma realidade, é um fato. Como que eu posso enfrentar esse fato? A IA, a tecnologia dos robôs. Se você for lá na Padá, você vai ver um lindo robô. O Fred. Já fui lá, você conheceu o Fred, né? Ele é um doce, trabalhando. Mas, hora nenhuma, ninguém demitiu ninguém por causa da chegada do Fred. Ele veio para somar. Mas como que a gente sabe que vai ser cada vez mais aprimorado a presença dos robôs? Então, como que eu posso ficar em paz e ser diferenciado nesse mundo tecnológico, sendo eu quem eu sou? Em todo momento da humanidade, sempre vai haver algo ameaçador para o meu trabalho e para mim enquanto Sempre ser foi, humano. né? Sempre vai ter algo ameaçador. Sempre foi. A internet era algo ameaçador, agora a IA é algo ameaçador. Agora, Os robôs, né, têm o potencial ameaçador. Agora, aquilo que é humano, essencialmente humano, nada pode substituir. Então, esse humano que a gente está falando, que pode ser inteiro, autêntico, saudável, verdadeiro, é aquilo que conecta. Então, quanto mais eu me pareço com uma máquina, mais facilmente eu vou ser substituída. Quanto mais humana e disponível para conexão humana, menos substituível eu posso ser. E eu vivo isso no consultório, né? Tem gente que fala que faz terapia com chat GPT. E eu acredito que essas pessoas jamais experimentaram uma terapia verdadeira, presencial. Olho no olho, né? Porque é insubstituível essa conexão e esse contato. Sem falar que o chat GPT erra muito. Né? Eu fico imaginando o que ele vai falar. Mas, com certeza, a inteligência artificial, ela traz contribuições, mas ela vai substituir aquilo que é substituível. Que é tecnológico. Que é substituível. Né? Tudo que for substituível vai ser substituível. Então, Karina, para a gente fechar, eu diria para quem está nos assistindo e está no mercado trabalhando, não tenha medo da tecnologia. Não tenha medo desse novo que está aí querendo te apavorar. Valorize a essência de ser gente. Exatamente. De gostar de gente, de olhar nos olhos, né? O poder de olhar nos olhos. O robô não vai olhar, ele pode dizer as palavras certas, ele pode dizer as expressões corretas, ele pode usar a gentileza correta, mas ele não vai ver o brilho do seu olhar. Ontem eu estava num cliente, trabalhando com a equipe de atendimento, aí eu falei, hoje eu quero fazer o desafio do olhar nos olhos. Vamos ver qual que é o impacto, qual que é o poder de olhar nos olhos, o que é olhar nos olhos, sabe? Porque a pessoa até fala, bom dia, o que o senhor vai querer? Qual que é o número da sua comanda? Obrigado, mais alguma coisa? Ou seja, ela está falando igual um robô. Exatamente. E aí, qual é o poder de olhar nos olhos? O poder da conexão, o poder da atenção, o poder do respeito, o poder da empatia. Isso é gigantesco, isso não pode e nunca vai ser tirado de nós. E aí eu falei, hoje eu quero ver. Tá? E aí o que eu falei? Falei, eu vou dar uma volta, daqui a pouquinho eu vou de um por um e vou perguntar qual que é a cor do olho do cliente que você atendeu.
Foi interessante. Esse era azul, o outro que eu atendi era preto. Ou seja, eles viram, captaram, entenderam isso. Eu quero que você me conte. Porque às vezes tem hora que você conscientiza, mas você tem que fazer igual a nossa mãe. Tomar leite é importante. Vai lá e bebe, menino. Estou aqui do seu lado, vai beber o leite. Não foi bom? Você não fez isso com o Davi muitas vezes? Ó, isso aqui é bom, vai lá, vou ficar aqui do lado. Enquanto você não tomar, você não vai sair. Então eu falo, ensinamos, agora eu vou lá. E aí, qual que era a cor dos olhos do cliente? Aí era meio, parece que era meio castanho, né? Esse era preto, a outra falando, esse era azul, o outro era verde. E às vezes o cliente nem percebeu nada. Porque nós também, os clientes, estamos tão acostumados a ser mal atendidos, não ter conexão nenhuma, que você já está meio que, sabe, vacinado. Entregou meu pedido, tá bom demais. E um atendimento que ele é robotizado, né, Cid? Ainda que ele seja tecnicamente perfeito, ele nunca vai conseguir oferecer aquilo que é verdadeiramente humano. Então, um olhar, né, intencional, uma percepção. Não, o brilho, né? do olhar. Então, assim, eu olhar para você e você vê brilho no seu olhar, como eu vejo no seu aqui agora e você no meu. Sim. Isso é magnífico. Karina, nosso tempo não nos permite, mas eu não posso deixar de falar. Tanto que eu estou orgulhosa de ver Karina, ao que? Acho que uns 18 anos atrás, né, Karina? Pelo menos. Pelo menos. Eu recebi um currículo de uma jovem, recém-formada, toda cheia de vida, muito atrevida também. Participou de uma dinâmica, se saiu muito bem, mas não tinha muito perfil para aquela vaga dentro da cultura daquele cliente. Mas eu gostei imensamente daquela jovem e a convidei para fazer parte do meu time. E lá começou a nossa caminhada juntas, né? Verdade. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus fez com que você, toda a sua trajetória que você passasse e hoje chegasse a essa profissional competente, apaixonada pelo que faz, estudiosa, séria, responsável, que tem muito cuidado ao abrir a boca, expor uma opinião, uma ideia. Então, feliz os seus clientes que têm o privilégio de estar com você. Não é perfeita, não sabe tudo, mas tem muito equilíbrio, muita sensatez e muita sabedoria. Até mesmo porque você é uma mulher de fé. Uma mulher que busca o Espírito Santo em cada atendimento. Sou muito grata para isso. Apesar dela não ter sido assim, né? Muito mimada, chegava atrasada direto, porque perdeu a hora. Ai, levava comidinha da avó direto. E de vez em quando, gente, eu pedia da comida dela, porque era muito boa. Eu era realmente. Eu falava, não, cara, não faz só médico, eu sou chefe, traz uma comidinha para mim. Ela não fazia média comigo, né? Ai, conta pro pessoal qual era o apelido que você me falava, me chamava. eu te chamava de Miranda. Tem várias, gente. A Cid, ela chegava, colocava a bolsa em cima da minha mesa e pedia um café. E eu não sabia fazer café naquela época. eu achava Quem me ensinou absurdo. foi você. Achava absurdo, né? Hoje eu sou cozinheira de mão cheia. E tem muitas coisas que eu aprendi com você, né? Sem Isso, dúvida. amém. Que bom. Fazer café já é um bom aprendizado, né? Mas eu não tinha intenção de copiar a Miranda, não. Mas Mas até parecia, né? Toda essa pompa da Cedmar. Mas é que a mesa dela ficava logo na entrada, então eu já chegava e era mesmo. Colocava a bolsa, eu sempre andei com muita bolsa. É bolsa, é pasta. E aí falava, Karina, por favor, me traz o cafezinho. Ai, Pelo menos pediu, por favor, né? Sim. E é bom saber que você viveu essa experiência de um CLT. Sim. De cumprir horário. Hoje você consegue entender muito os seus pacientes que vivem esse momento de CLT, né? E de chefe chato, e de cobrar e discordar. Muito interessante mesmo. Muito bom, querida. Foi muito rico. Bom demais revê-la. Bom demais revisitar essas lembranças preciosas, né? Karina também viu momentos de muita construção de fé. Que você lá no escritório, lembra? Lembro. Né? Karina aprendeu muito sobre ter fé em momentos em que tudo diz não.
É verdade. A Um dos- sua fé, com certeza, sempre me ensinou muito, né? E realmente você me inspirou, me ensinou também, em muitos momentos, né? Foi amiga, foi mãe, foi, né, Chefe. chefe. Amém. Mas esse processo, essa caminhada, né? Com certeza me ensinou muito e me Foi muito ensina. rico, né, amada? Glória a Deus por isso. Obrigada. Karina, eu sempre gosto que os meus convidados deixem uma fala sobre essa alfabetização emocional. Para quem está nos assistindo, em poucas palavras, o que, que você diria para alguém que talvez hoje se sinta um analfabeto emocional, mas depois de te escutar, participar com a gente aqui dessa conversa, tem um desejo enorme de retomar os estudos da cadeira emocional. O que, que você poderia dizer a essa pessoa? Eu quero dizer que tudo que existe em você tem um sentido e tem uma sabedoria e que merece ser ouvido e que você merece receber o cuidado e o acompanhamento para que você aprenda mais de si mesmo, de si mesma e possa, né, aproveitar tudo que foi colocado dentro de si para viver uma vida muito melhor, para desfrutar de si mesmo, de si mesma, ao longo da sua trajetória, da sua caminhada. E pode contar comigo se precisar. Como é que a gente faz para te achar, Karina? Eu tô no Instagram, meu Instagram é psicóloga Karina Moraes. Também tô agora no TikTok, que é karinamorais.com. E lá no Instagram tem o link, né, para o WhatsApp profissional. Então, tem essas formas aí que vocês podem me encontrar e falar comigo. Eu super recomendo, Karina. Muito, muito. A conheço. Querida, eu não tenho como retribuir. Eu sempre falo, eu acho que é uma generosidade dividir o que aprendeu, compartilhar com alguém um pouquinho do ensinamento que a vida lhe trouxe e que você aprendeu nas visitas que recebeu e aprendeu as lições. Mas existe alguém que pode e que tem prazer em te retribuir abundantemente, que é Deus, que tudo vê. Eu sempre falo, Deus não fica devendo favor a ninguém. Estar aqui, pegar o seu tempo, acordar mais cedo, pegar trânsito, né? Fechar a sua agenda para estar aqui, Deus viu. E Ele vai te recompensar abundantemente. Muito obrigada, querida. Que Deus te abençoe. Obrigada. E lembre-se, tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens. E Deus que tudo vê, te recompensará. Até o próximo Carreira de Sucesso.